A quebra de poder. O SUSP. Carta aos Generais, número 2. Texto atualizado em 7/6/2018. Por Oneil Trevisan. A quebra de poder das Forças Armadas, provocada pelo Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, é embutido dentro da caixa de Pandora do SUSP, coloca as FA de joelho diante da Guarda Nacional Bolivariana a instalar-se na República sob as ordens de um futuro ditador comunista. Ao abrir esta caixa de Pandora, veremos quantos males ela nos trará. O SUSP é uma perfídia ou uma bomba de ação retardada, criado pelo Foro de São Paulo e recomendado pela ONU para abrir caminho para o golpe comunista a partir das eleições de 2018. Vamos falar do PLC número 19 de 18, aprovado pelo Congresso Comunista e corrupto, e em votação relâmpago, aprovado pelo Senado Federal às pressas no dia 16 de maio de 2018. O PLC número 19 de 18 é a mesma coisa da PEC 3734 de 2012, que foi adaptada para a PEC número 51 de 2013, que agora renasceu com força total, atrás da grossa cortina de fumaça oriunda do preso da PF de Curitiba. Tem a mesma essência, mas vem travestida de fantasias e plumagens para distrair e engodar os palhaços que batem palmas neste circo do engano e das fantasias. Este PLC 19 de 18 ilude o cidadão brasileiro com vantagens sobre a criação de outro SUS, chamado SUSP, e apresentam como grandes vantagens coisas corriqueiras, como cursos de aperfeiçoamentos para os agentes da lei, planos de carreira, remuneração compatível e a plumagem mais atraente para a trouxa ver como novidade, e com pompas dialéticas, uma central de informação, um banco de dados, para operar 24 horas sincronizadas numa simples secretaria chamada de SUSP, com informação em tempo real para todos os agentes da lei em serviço. Que bela fantasia, que engodo! Dá vergonha de ser passado por tupiniquim e ser trapaceado com espelhinhos e bugigangas. A segurança interna da nação é executada pelas Forças Auxiliares do Exército, ou FA, são as polícias, e uma provável central de informação deve ser montada e gerida pelas Forças Armadas, que é o aparelhamento armado e de força, responsável pela segurança interna e externa. Por isso que consideramos a polícia um braço armado do Exército. Arrancar esse braço armado do Exército, com mais de 600 mil homens, armados e ativos, e colocá-los a serviço da esquerda, sob as ordens de um futuro ditador comunista, e debaixo de um falso guarda-chuva chamado SUSP, dirigido por um comunista psicopata, politicamente falando e entendendo, é uma afronta contra a nossa inteligência, um crime de lesa pátria, uma traição ao nosso povo e às Forças Armadas, e também à soberania nacional. Semelhante traição já aconteceu na Venezuela. O SUSP é uma caixa de surpresa, lindamente embrulhada, que traz dentro de si um veneno mortal chamado Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. É um espelho enganador e uma falácia do Foro de São Paulo e da ONU, que mostra a cara da moeda, mas não mostra a coroa, que é a intenção maligna de dividir as FA, enfraquecê-la e tirá-la do seu caminho para a implantação do comunismo com eleições de 2018. A federalização das Forças Armadas
A federalização das forças auxiliares na mão da esquerda significa uma derrota para as Forças Armadas, deixando-as sucateadas de vez, como já estão em sua estrutura, enfraquecida e desmilitarizada pelo esquerdismo do marxismo cultural, através dos seus agentes corruptos no poder. Hoje, as FARC conta com um efetivo de mais ou menos 384 mil homens na ativa preparada para a guerra, enquanto a PM, PF, PR, PC, GM, todas as polícias, portuária e outras, conta com mais de 600 mil homens na ativa e muito bem adestrados, que se tornará federalizada sob o comando do presidente da República ou do futuro ditador do Brasil. E agora? A esquerda comunista no Brasil, militarizada, com 600 mil soldados da polícia, mais a Força Nacional, mais os milicianos cubanos, bolivianos, venezuelanos, angolanos, etc., vão desafiar as Forças Armadas e massacrar a população de bem na tomada do poder comunista. Vão estourar a porta da cadeia e soltar o preso famoso e alçá-lo como ditador do Brasil. Atenção, não é profecia. Se este fatídico PLC número 19 de 2018 não for derrubado pela intervenção militar, as FARC perderão 600 mil homens do seu efetivo, ficarão enfraquecidas, sem poder de persuasão e no ostracismo. Perderemos a mão amiga e a nossa grande aliada. Ficaremos à mercê de um presidente ou de um ditador autoritário, satanista, sanguinário, que nos jogará no vácuo, sem sustentação, e expostos ao terror e à morte na hora do macabro plano comunista da tomada do poder, com as eleições de 18. Todo projeto de lei apresentado no Congresso tem a iniciativa de algum parlamentar, mas esse tem a iniciativa do comunista e satanista Michel Temer. É estranho. Não precisa ser cientista político para entender os meandros de falsidade dessa ação política. Esta ação política maquiavélica da esquerda tem a intenção de convocar uma constituinte após as eleições de 2018, com teor essencialmente comunista e a proclamação de um ditador. Assim, com duas pinceladas, eles podem transformar e alterar esse PNS-PDS em uma Guarda Nacional Bolivariana sob as ordens do ditador ou de um presidente. Não há necessidade de arrancar o braço armado das FARC, pois o nosso sistema de segurança militar é eficiente, organizado e ativo, mas com a influência do marxismo cultural direcionado à violência nesses últimos 13 anos de governo do PT, inflaram o espaço social com derramamento de sangue, nunca dantes visto num país sério e cristão. A inversão de valores tomou conta do crime e a polícia se tornou algoz e o bandido a vítima. O PSOL politiza os presos nas penitenciárias e ensina que eles são vítimas da sociedade e que os empresários são burgueses e precisam ser eliminados. Instiga o ódio e cria uma submilícia que vão estourar as prisões e atacar na hora da tomada do poder. A proliferação da violência faz parte da escola do marxismo cultural, que preconiza o fomento da violência e dá como solução a formação de um exército do ditador, a exemplo das guardas nacionais já criadas pelo mundo. Já temos exemplos que mataram milhões de pessoas e continuam matando. Esta é uma tática do avanço comunista que provoca o caos, para depois apresentar uma solução. E a solução que apresentaram foi o SUSP, PNS-PDS, do senhor Michel Temer. Esta ação política silenciosa e rápida vai federalizar a polícia que, num futuro próximo,
será a Guarda Nacional Bolivariana do SUSP, com a finalidade de conter, bater, jogar gases e matar a população revoltada, enganada, traída contra a imposição do comunismo na hora da tomada do poder. Alguns militares do baixo clero se manifestaram a favor do SUSP, em completa ignorância política da questão, mas o general Mioto, comandante do 2º Exército, citou com lucidez política, num de seus discursos, sobre o SUSP, e se referiu à Guarda Nacional da Nicarágua, que está matando o seu próprio povo em apoio ao ditador comunista Daniel Ortega. Além do general Mioto, nenhum general ou comandante se manifestou contrário à divisão das Forças Armadas, em completa ignorância política da questão. O povo de bem e os patriotas esperam ainda que os generais saiam dessa letargia e dessa omissão e tomem uma posição firme, uma decisão urgente e defendam as Forças Armadas. Falem, interagem com o povo. Por favor, não fiquem mudos, que nós estamos ameaçados e estamos indefesos diante da perfídia do Congresso Nacional e do Foro de São Paulo. Produtores rurais, caminhoneiros, proprietários de veículos, ou vocês coloquem suas máquinas, tratores, caminhões e seus veículos e fechem Brasília, ou perderão suas propriedades em breve. O comunismo chegou. Primeiro vamos exigir a prisão e o fechamento dos 3 poderes e a intervenção cívica-militar das Forças Armadas preconizadas pelo artigo 1º da Constituição Federal, que diz: todo poder emana do povo. E temos o dever, a obrigação e o direito de exercer esse poder para defender a pátria. Com o artigo 1º da Constituição Federal funcionando ou não, ou mesmo sem ele, libertaremos o Brasil da corrupção, custe o que custar. Não vamos permitir leis que desmilitarizam, aniquilam e sucateiam as Forças Armadas, a exemplo do SUS. Não vamos admitir leis que tiram nossos direitos à propriedade, a exemplo do Sistema Nacional de Participação Social. Não podemos permitir estatuto da ideologia de gênero, que libera a sodomia, ensina nossos filhos a ser gay, e ensina e faz amostras em museus de um menino chupando o pintinho do outro. Libera nossas filhas para tirar carteira de trabalho de prostituta, e faz da mulher brasileira um objeto de prazer e transforma ela num WC. Amigos, vocês concordam com a depravação da sua família e aceitam entregar sua propriedade para o comunismo? Outro assunto. A esquerda comunista quer derrubar Temer para em seguida pedir eleições diretas com urnas fraudáveis. Estão se infiltrando em áudios e vídeos, estão pedindo fora Temer, com manobras no Congresso e no STF. Nós, caminhoneiros e agricultores, com a nossa força, não vamos arredar pé enquanto o Exército não assumir. Não vamos admitir eleições com urnas fraudáveis, nem parlamentarismo, que favorece os ladrões da esquerda, e a eleição indireta de um ditador ou do presidente, a exemplo da Venezuela. Caros produtores rurais e caminhoneiros, o Brasil é o país mais lindo do mundo. Na boleia, quando estiver viajando, levante a cabeça e olha as nossas paisagens verdejantes, nossos montes cheios de minérios, nossos rios de águas abundantes, qual não há em outros lugares. Este chão é teu, você nasceu aqui, ame esta pátria que está ameaçada e chora por você. Ame sua família que você criou aqui no Brasil. Vamos nos unir e defender esta pátria brasileira do comunismo, que chegou e falta pouco para se instalar. A liberdade é a coisa mais importante da nossa vida. Vamos lutar com unhas e dentes para defender nossa liberdade de ir e vir, defender o direito à propriedade. O comunismo é satanista e ateísta. Vamos defender nosso direito à religião.
Vamos nos unir para defender nossa pátria e nossa família contra a ideologia de gênero. Repetindo, a ideologia de gênero. O poder está em nossas mãos. Vamos defender coisas grandes e não merrecas dadas com desprezo e pouco caso como aconteceu. Deram mais valor para o monopólio do petróleo do que nosso sacrifício e sofrimento nas estradas do Brasil e desvalorizaram nossa profissão. No Chile, os caminhoneiros e os agricultores pararam, sentaram no chão durante 26 dias com o apoio do povo e não se levantaram enquanto não caiu o governo e o sistema comunista. Nos Estados Unidos, derrubaram um presidente. Na Itália, os caminhoneiros mudaram leis. Na Polônia, contribuíram junto com o povo para a independência da Polônia do jugo comunista da União Soviética. Se nós tomarmos uma decisão primeira e organizar uma paralisação do Brasil, o povo vai apoiar e virão conosco, e nós salvaremos nossa pátria querida, mais linda do mundo. Hoje a mídia, e em particular a TV Globo, TV lixo, e algumas pessoas sem caráter, traidores da pátria, compradas pelo crime organizado de Brasília, mentem, caluniam e difamam os militares. Mas eu vivi no tempo do governo militar de 1964 e sou testemunha ocular do melhor governo que o Brasil já teve. Havia segurança nas estradas, não havia pedágio, porque bloquear estradas é crime e suprime a liberdade de ir e vir. É inconstitucional. Os militares respeitaram o direito à liberdade de ir e vir, sem ônus, porque a rodovia é pública. O combustível era subsidiado para baratear o custo de vida na cidade. Os militares construíram e pavimentaram 65 mil quilômetros de rodovias. O pêndulo da nossa balança comercial estava em alta e o Brasil crescia 14% ao ano e se tornou uma admiração no mundo. Nós vivemos naquela época em plena democracia e todas as liberdades individuais foram garantidas e respeitadas pelos militares e não houve torturas como acusam os bandidos e terroristas que estão no poder. Houve algumas falcatruas, na verdade, alguns roubos e má administração do dinheiro público, causado por infiltrados terroristas e comunistas dentro do governo militar, mas investigados e penalizados pelo STM, Supremo Tribunal Militar. Os terroristas que pegaram em armas contra o exército e contra o povo, estes sim foram torturados para confessar seus atos criminosos que cometeram contra a nossa pátria. Agora, essa pátria amada está quebrada. Sem saúde, sem educação, sem segurança, crescimento zero. Cheio de ladrões e traidores da pátria, que vendem nossas empresas vitais, as quais criam monopólios que destroem nossa economia, sacrificam o povo, a exemplo recente do monopólio do petróleo, que explora no preço do diesel, e sacrifica os caminhoneiros que transportam a produção nacional pelas estradas desse imenso Brasil. Prezados irmãos do campo, que produzem nossa comida, defendam suas propriedades. E caminhoneiros, sofredores do meu Brasil, vamos dar cabo nisso. A força e o poder estão em nossas mãos e na nossa consciência. Vamos acabar com essa baderna já. Vamos unidos salvar o Brasil. Oneu Trevisan, autodidata em Direito e em Ciências Sociais, ex-caminhoneiro e aposentado. Texto atualizado em 7/6/18. Compartilhe esse texto e este áudio com seus familiares e amigos e na internet em todos os aplicativos que você puder. Até mais. A quebra de poder. O SUSP. Carta aos Generais, número 2. Texto atualizado em 7/6/2018.